18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas 2 minutos em Manaus. Boa noite pra você em 100,7 na sintonia certa. Tudo certo, tudo pronto para mais uma edição do programa 18 horas aqui no melhor Mix do Brasil. Karime Leão, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Carlão. Muito boa noite pra você sintonizado aqui em 100,7. Obrigada pela sua companhia. Estamos juntos a partir de agora até as 7 da noite aqui no 18 horas. E boa noite especial pra galera que nos acompanha no @18 horas news lá no Instagram e no YouTube. Boa noite. Mix. Agora nós vamos aos destaques do programa 18 horas desta terça-feira. Crise na segurança pública. O Amazonas registra aumento de 54% nos crimes violentos no período de um ano. O governo do Amazonas publica contrato milionário de reforma do Bumbódromo 15 dias antes do Festival de Parintins. Cheia do Rio Negro já prejudica trechos no centro de Manaus que ficaram debaixo d'água. Essas e outras notícias, os principais destaques do dia, você confere a partir de agora. Vamos juntos com você até às 7 da noite, nesta terça-feira, 14 de junho de 2022. Tudo pronto, tudo certo para mais uma edição do programa 18 horas aqui no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha só, a crise na segurança pública do Amazonas foi escancarada para o mundo com o caso do desaparecimento do indigenista brasileiro Bruno Araújo e do jornalista inglês Don Phillips no Vale do Javari. Os conflitos e crimes da região seguem impunes há anos. Notificamos aqui graves denúncias contra o governo do estado que simplesmente não consegue oferecer segurança para a população, nem em Manaus capital, muito menos nas cidades do interior, Karime. Exatamente. Mesmo anunciando investimento de 280 milhões de reais com o programa Amazonas Mais Seguro, a gestão de Wilson Lima não conseguiu resultados efetivos. A única coisa que a população viu foram os cavaletes de propaganda do programa em algumas ruas de Manaus, tá? E nada de aumentar a segurança da população. Pelo contrário, o Amazonas se tornou em 2021 o estado brasileiro em que mais cresceram os registros de crimes violentos por 100 mil habitantes. O aumento foi de 54%. Karime, esses números, de acordo com o professor da Universidade Federal do Amazonas, o Luiz Antônio Nascimento, é o dobro do registrado na cidade de São Paulo, por exemplo, que é a cidade mais populosa do país. A reportagem, os detalhes com Odineia Araújo. A Globo News relembrou hoje, durante a cobertura do desaparecimento do indigenista Bruno Araújo e do jornalista Don Phillips no Vale do Javari, que o Amazonas teve as maiores taxas de aumento de homicídios por 100 mil habitantes entre 2020 e 2021, tomando como base o levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública a partir de dados dos 26 estados e do Distrito Federal. A reportagem revela que, após registrar um aumento de 54% no número de assassinatos, o Amazonas se tornou o estado com maior taxa de mortes violentas do país em 2021. Foram 36,8 vítimas para cada 100 mil habitantes. Esse número é bem maior que os de São Paulo. Somente a capital São Paulo, com quase 12 milhões e meio de habitantes, tem em média a metade do número de homicídios que a cidade de Manaus, de acordo com o professor de Ciências Sociais da UFAM, a Universidade Federal do Amazonas, Luiz Antônio Nascimento. Falando só de Manaus e só de São Paulo, da cidade de São Paulo, enquanto que você tem na cidade de São Paulo uma relação de 4,5, vou arredondar, 5 homicídios para cada 1 milhão de habitantes, Manaus tem cerca de 37, 38 homicídios para cada 1 milhão de habitantes. Percebe? Vou repetir, São Paulo tem 5 homicídios para 1 milhão. Manaus tem 37 homicídios por 1 milhão. É alarmante.
sob quaisquer pontos de vista. De acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a origem da violência no Amazonas está relacionada com a expansão das facções criminosas do Sudeste, como o PCC de São Paulo e o Comando Vermelho do Rio de Janeiro, sem o combate eficaz do governo do Amazonas. Para o professor da UFAM, a situação se agrava quando o governo do estado parece não ter compromisso com o enfrentamento da violência. A gente não pode deixar de lembrar que tem 3 chacinas que ocorreram no primeiro ano do governo Wilson Lima, que até agora não foram devidamente apurados e ninguém foi julgado, ninguém está efetivamente punido, né? A chacina que houve no Rio Abacaxis, com população indígena e cabocla, população ribeirinha, a chacina na cidade de Manaus, ali perto do Crespo, por ali, e a chacina que houve em Tabatinga. Aí, quando você entra para pensar a violência na região do Javari, essa situação se complica ainda mais, na medida em que você tem uma região de tríplice fronteira absolutamente abandonada pelo poder público federal e poder público estadual. De acordo com o professor, a denúncia de abandono da fronteira do estado vem desde o início do governo Bolsonaro, conforme estudiosos da questão indígena. Assim que assumiu, o presidente da República disse que iria dar uma terçadada no pescoço da FUNAI. A partir daí, a FUNAI, que é a Fundação Nacional do Índio, que já estava sucateada, foi abandonada de vez. E a ausência do estado nas áreas de fronteira é a principal responsável por casos como o que aconteceu no Vale do Javari, na avaliação do sociólogo Luiz Antônio Nascimento. E a gente tem que perguntar para as Forças Armadas, que têm obrigação constitucional de defender a fronteira, por que eles não estão na fronteira defendendo o território brasileiro? Eu tenho 30 anos de trabalho na Amazônia. Eu nunca encontrei um pelotão das Forças Armadas em qualquer uma dessas brenhas por onde eu andei. Mas onde que eu os encontro? Encontro nos bairros nobres dessas cidades interioranas. Fazendo o que lá? A gente pode imaginar pelo que a gente tem noticiado na televisão, né? A gente pode imaginar. Os escândalos envolvendo compra de bebidas, escândalos envolvendo compra de carne, leite condensado, Viagra, próteses peniana. É uma vergonha que a gente passa nesse momento num governo militar. O professor se refere ao governo Bolsonaro como um governo militar porque o presidente é militar da reserva, bem como o vice-presidente general Hamilton Mourão, além de outros 6.000 militares que exercem funções civis no atual governo. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Na verdade, na real mesmo, a população não está segura em lugar nenhum, nem nas unidades de saúde, na realidade. Escuta essa, olha, pacientes e trabalhadores do SPA do Galileia, na Cidade Nova, foram vítimas de assaltantes 2 vezes em menos de 24 horas. É sério isso. Os assaltos aconteceram na noite de segunda e madrugada desta terça, de ontem para hoje. Segundo as testemunhas, o primeiro assalto foi por volta de 23 horas e 45 minutos. Um homem armado se passou por paciente e fez um arrastão. Ele fez, Karine, um arrastão na unidade de saúde. Olha aí. O que infelizmente já é comum, né? Arrastão nas unidades de saúde é o que a gente vê registrado. Bom, logo depois, já por volta das 4 da madrugada, outros 2 homens anunciaram um assalto na recepção e roubaram, né, os pacientes e os trabalhadores que estavam lá no SPA. O fato é que o Amazonas vive, sim, uma crise na segurança pública que as autoridades não querem ver, não querem perceber. E isso tudo só reflete o completo abandono desta gestão para a população, para a segurança pública do Estado. Vamos seguir falando sobre o assunto, sobre esse cenário de segurança, agora conversando com o Coronel PM Amadeu Soares, ex-secretário de Segurança Pública do Estado do Amazonas. Muito boa noite. Obrigada pela sua presença aqui nos estúdios da Mix, conversando com a gente. Boa noite, Coronel. Então, acompanhamos aí na reportagem esse caso do desaparecimento que revelou para o mundo uma crise que a gente já conhecia aqui no estado do Amazonas, né? Nessa segurança pública. Como é que o senhor avalia essa situação? Boa noite. Boa noite, Karine. Boa noite, Carlão. Boa noite, os ouvintes da Rádio Mix.
Bom, há mais de um ano, aqui mesmo nessa bancada, nós comentávamos sobre esse assunto e já prevíamos esses números aí assombrosos que agora o Fórum Brasileiro de Segurança Pública e o G1 estão revelando ao Amazonas e ao Brasil. Agora, essa questão da tríplice fronteira, Karime, eu quero pontuar de uma forma diferenciada, até porque o assunto está em evidência e está em evidência de uma maneira que o país está num constrangimento internacional. Sim. Quando eu falo país, eu falo o Estado brasileiro, mas eu falo também o Estado do Amazonas. Porque esse eu não posso colocar a culpa no governo federal. A culpa não é só do governo federal. Tem também a questão da culpa do Estado. Vocês lembram que nós tínhamos aqui em andamento um planejamento com a equipe do Dr. Giuliani, que estava no Amazonas. Eles estiveram aqui no nosso sistema prisional, estiveram lá na Tríplice Fronteira. Isso estava sendo feito um trabalho de diagnóstico. Estavam lá sendo elaborados projetos para que isso fosse enfrentado de uma forma diferenciada, de uma forma integrada com o governo federal, cada um dentro da sua esfera de competência, porque ali também tem as reservas indígenas que são de competência da União, mas como não há lá estrutura suficiente para fazer esse atendimento, o Estado acaba fazendo esse atendimento nos crimes que ocorrem envolvendo indígenas. Mas a competência é da União. Então, estava sendo feito um trabalho, estavam sendo elaborados projetos para que isso fosse, de fato, encarado da maneira como tem que ser. É uma tríplice fronteira que existem inúmeros crimes transnacionais, crimes que ocorrem na tríplice fronteira Brasil, Peru e Colômbia, e que causam um transtorno imenso ao país. Eu tenho reportagens ainda de 2018 que àquela época já apontavam um enorme cenário de crimes transnacionais que provocavam ao país um prejuízo na casa dos 100 milhões só com sumiço, com roubo de combustível. Isso em 2018, né, Coronel? Isso em 2018. Isso hoje deve ser bem maior. Então, o que foi feito disso? A atual gestão assumiu, fez um distrato do contrato com a equipe do Giuliani e não foi colocado nada no lugar. Nenhum outro projeto. Só tirou. E eu me lembro que quando nós fizemos a análise dos números dos homicídios de 2020 com 2019, nós já dizíamos isso e que não estava sendo feito nada, nenhuma providência estava sendo tomada com relação ao enfrentamento disso. Então, veja, você tinha um planejamento sendo executado, você vai lá e interrompe aquilo, você não coloca nada no lugar e aí as coisas vão E veja, o cenário de homicídio aumentou durante a pandemia, enquanto a população estava toda confinada em casa. Enquanto que o Brasil diminuiu. Todos os estados, todas as cidades do Brasil diminuiu e o único estado que teve aumento foi aqui o Amazonas. Exatamente. Então, você analisando isso, durante uma pandemia, que a população estava em casa, ou seja, não tinha nem como comparar essa taxa de homicídio, mas ela cresceu. Fato é que ela cresceu. E aí você vê, eu tinha um planejamento, o planejamento foi jogado fora, eu não coloquei nada no lugar, os números foram crescendo, eu não tomei nenhuma providência foi tomada, nada acontecendo, então vamos ver, o que houve com a política de segurança pública do Estado do Amazonas? Ela simplesmente não existe mais. Coronel, na sua análise, eu sei que são muitos pontos, mas de um modo geral, o que tem que ser resolvido? Porque quais são os piores pontos que foram revelados aí nestes casos aí, nesse caso em específico agora, por exemplo? Entre todos, né? Bom, Carlão, vamos lá. Vamos comentar aqui a questão do desaparecimento, certo? Do indigenista e do repórter, do inglês lá, do The Guardian. Ali é uma área extremamente complicada e perigosa. Um cidadão comum não pode estar andando ali sozinho, sem que as autoridades sejam avisadas para que haja uma escolta, para que haja um acompanhamento e etc, etc. mas o indigenista, ele era um cara muito conhecedor lá da região, trabalhou lá durante muito tempo, etc, etc. Há uns 2, 3 anos atrás, um funcionário da FUNAI foi morto lá em Tabatinga. Aí quando a gente foi checar, descobriu-se que ele era um cara muito duro na fiscalização,
que nas apreensões lá, eles jogavam os rabetas dos supostos ribeirinhos lá, que estavam praticando pesca ilegal, garimpo ilegal, dentro da reserva indígena, jogavam na água, né, queimavam os equipamentos, destruíam, etc, etc. E isso provocava uma ira, uma raiva nesse pessoal lá. E esse indigenista, salvo engano, era um dos que estava ameaçado nessa questão aí. Desde aí. Aí ele saiu de lá, pediu licença, se eu não estou enganado, e veio embora. Quando agora ele aparece lá, acompanhado do jornalista inglês, e ele foi para lá porque ele conhecia. Foi meio de gaiato no processo? Não, eu não vou dizer de gaiato. Ele foi para lá porque ele conhecia a região, ele conhecia muita gente lá e tal, e foi dar essa assessorada aí no inglês, né? Então, o que aconteceu? Eu acho até que o jornalista estava no lugar errado na hora errada. Na hora errada. Penso eu que o alvo... Era o indigenista. Dos supostos atacantes aí sobre eles tenha sido o indigenista. Que ele retornou, né? Exatamente. Que já é errado, né, Coronel? Porque não era para você ter medo ou ter insegurança de circular por aí. Com certeza, mas se isso fosse uma missão oficial, ela teria sido acompanhada de uma escolta, etc, etc, e as coisas teriam sido diferentes. A questão é que isso não ocorreu. Então mas ele estava vulnerável lá e as pessoas podem ter percebido isso. Essa pode ser uma situação também, Coronel? Pode, Carlão, porque assim, ó, afora isso, qualquer uma pessoa comum que estivesse ali pela região poderia ter sido vítima, por exemplo, da pirataria, que tem sido uma constante no Rio Solimões, no Rio Amazonas, no Rio Negro, no Rio Abacaxi. Então, ou seja, os nossos rios estão infestados de pirata. Parece até que o Jack Sparrow é amazonense. Mas, Coronel, isso é porque não se vê uma estratégia, um sistema de segurança, um projeto de segurança pública agindo aqui na nossa região. Então, excelente visão. A pirataria, ela está nessa franca expansão porque não está havendo investigação em cima dos piratas. Porque se você for para as comunidades, for para os municípios da calha do Rio Solimões, você vai detectar os nomes, a quem eles são ligados, quem é que está protegendo esses piratas, porque tem isso. E aí, uma investigação séria, você vem tirando e retirando de circulação todos eles, porque os modus operandi deles já são conhecidos. Então, há necessidade de haver isso de forma permanente. Eu preciso enfrentar essa... Eu me lembro que em 2018 nós fomos até o ministro da Justiça pedir a ele que o Ministério nos doasse lanchas blindadas, porque nós tivemos diversas situações de enfrentamento no meio desse rio com a tropa da Polícia Militar, da Polícia Civil, confrontos perigosos que, graças a Deus, a tropa não foi vitimada, né? Muito pelo contrário, nós levamos vantagem por conta do fator surpresa, mas havia ali já uma necessidade premente de haver uma força-tarefa permanente para a investigação da pirataria, para o enfrentamento desse tipo de crime, que não pode ser feito somente pelo Estado, tem que ser feito de maneira integrada, União, Estados e os municípios da calha da Tríplice Fronteira, Atalaia do Norte, Benjamin Constant, Tabatinga, Tonantins, Santo Antônio do Içá, Maturá. Todos os prefeitos ali precisam fazer parte disso, porque o rio ele contempla todos esses municípios. E aí você vem subindo, vem Quari, Tefé, eu esqueci, Fonte Boa, você vem passando ali, todos eles sofrem a influência da pirataria. As comunidades ribeirinhas lá estão acostumadas a vivenciar isso. E você lembra também que um tempo atrás nós tivemos vitimada lá uma turista inglesa que vinha praticando esporte lá e encostou. Esse caso é recorrente, né? Beiradão. Então, veja, ali há necessidade, sim, de uma postura diferenciada dos três entes federativos para o enfrentamento. Seria até uma intervenção mesmo federal ou não? Já é da federação, já é obrigação? Não, eu diria que é um processo de integração. Integração. Por quê, Carlão? A gente precisa, primeiro, monitorar e balizar o Rio Solimões e o Rio Negro inteiro, porque eles vão lá dentro da Colômbia. Eu tenho outros rios que também fazem isso, como o Japurá e o Rio Içá, também vão lá dentro da Colômbia. Então, onde tem um rio que sai do Brasil, eu preciso ter uma barreira para conter tudo que vem entrando no país. O correto seria esse. E aí eu preciso ter, além das forças estaduais, eu preciso ter também as forças federais para trabalhar nisso.
E aí, assim, é uma área muito grande, a Amazônia ela é continental, então precisa ser feito esse trabalho integrado, União, Estado e municípios, para que nós possamos ter um melhor controle da navegabilidade e do enfrentamento a esses crimes transnacionais na Tríplice Fronteira. Agora, Coronel, o Senado aprovou a criação de uma comissão temporária, né, para acompanhar justamente essa investigação dos desaparecidos. Para o senhor, essa medida que parece tão distante lá do Senado, lá de Brasília, como é que isso pode ajudar a gente aqui nessas investigações e em todo esse processo? Olha, Karime, eu acredito mais que se constitua uma comissão de técnicos na área de segurança pública, nas áreas de atendimento de projetos sociais na região, que se faça uma política de segurança de Estado e não de governo. Isso eu acredito, porque aí você vai criar estruturas permanentes de enfrentamento à violência e vai também dar opções àquelas comunidades. Como políticas públicas. Como políticas públicas. Não adianta a gente falar aqui somente de enfrentamento à violência se nós não tratarmos de dar opções àquelas populações, tanto as populações indígenas como nas nossas cidades, que elas precisam também de geração de emprego, de renda, de melhor qualidade da educação. Enfim, a gente precisa fazer um tratamento de choque lá para que a gente possa, de fato, tratar o problema na sua causa e não somente nos efeitos. Ok, Coronel, o senhor falou dessa ação conjunta que é necessário todo mundo participar. O crime lá está sendo, né, a gente está vendo um aumento constante e a impunidade também, ela é responsável por isso daí. Então, na sua análise, pelo que o senhor tem observado de toda essa situação, está sendo feito alguma coisa ou pelo menos começando a se fazer alguma coisa ou ainda a impunidade ainda está muito visível? Porque vai crescer, né, se não tiver uma ação imediata, não é isso? Carlão, eu vou te confessar que eu ando alarmado com essa situação. Por quê? Porque eu não estou vendo nada disso. Pelo contrário, eu estou vendo as delegacias sendo fechadas, a polícia militar recuando, a polícia civil recuando, e isso favorece a impunidade. Isso favorece o crime. Então, eu ando muito preocupado porque a gente mora aqui na nossa cidade, a gente tem os nossos filhos aqui nessa cidade e todo mundo está à mercê da violência. Eu até diria que alguma coisa de urgente precisa ser feito pela segurança pública do nosso estado. Eu hoje vi uma solenidade de entrega de viaturas lá na Avenida das Torres. Viatura para quem? Não entrou ninguém na polícia novo. O concurso só vai gerar resultados no ano que vem. Para quem rodar? Para quem são essas viaturas? Porque quem é que vai tirar esse serviço? E com que estratégia, com que inteligência, com que projeto de segurança, não é, Você Coronel? não vê, é isso que eu me refiro. Anunciaram um programa no ano passado, Amazonas Mais Seguro, mas ele é igual a orelha de freira, ninguém vê. Cadê? E Onde estão os investimentos? E os números não corroboram com esse investimento. Os números não param de crescer. Exato. O governo não cumpre as obrigações com as categorias, não paga ninguém. É um governo caloteiro que não paga ninguém, não paga o escalonamento da Polícia Civil, não paga as datas base dessas categorias, aí quer que a tropa esteja motivada para enfrentar. Como? Eu só vejo o governo trabalhar contra a segurança pública e não a favor da segurança pública. Coronel, tá difícil. A gente precisa urgentemente um pedido de ajuda e quem sabe com esse caso expondo para o mundo inteiro como nós estamos vulneráveis nessa questão da segurança pública e que não é essa questão aqui do Estado e a questão do caso do desaparecimento não é responsabilidade exclusivamente da União, do governo federal. Não, tem a parte do governo do Estado também, não é, Coronel? Tem, claro que tem. Lá nós temos ali diversos municípios, o Estado tem responsabilidade. Tem responsabilidade. Okay. Muitíssimo obrigada pela sua presença, pela sua participação conversando hoje com a gente a respeito deste assunto tão necessário e importante. Obrigada, Coronel. Eu que agradeço o espaço, Carlão, Karime e os ouvintes da Mix. Muito obrigado. Boa noite, muito obrigada. Conversamos com o Coronel PM Amadeu Soares, ex-secretário de Segurança Pública do Estado do Amazonas. Agora são 6h26 e você está no melhor Mix do Brasil. 18 horas.
O governo do Amazonas publicou um contrato de reforma do Centro Cultural de Parintins, o Bumbódromo, para reformas a 15 dias do festival. O valor do contrato, para tão pouco tempo, chama atenção. 5,4 milhões de reais, Karime, é o valor. Pois é, Carlão. E o outro detalhe, que chama atenção é que a empresa responsável pela reforma já foi alvo de denúncia de superfaturamento apontado pelo deputado estadual Dermilson Chagas na compra de ar-condicionado para o Hospital João Lúcio, isso em 2021. Vamos acompanhar mais detalhes a respeito do assunto agora na reportagem de Hector Silva. A empresa RR Construções e Transportes Limitada irá embolsar uma cifra milionária para a reforma do Bumbódromo de Parintins, faltando 15 dias para o evento. Ainda assim, o prazo de vigência do contrato é de 240 dias corridos. De acordo com o Portal da Transparência, o governo do Amazonas irá pagar cerca de 5,4 milhões de reais para a mesma empresa que foi alvo de denúncia do deputado estadual Dermilson Chagas do Republicanos na compra de ares condicionadores supostamente superfaturados para o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, no valor de R$ 1.929.378,70, com valores individuais custando o dobro do valor encontrado no mercado local, segundo o parlamentar. Olha, infelizmente nós vamos ver isso muitas vezes. As empresas denunciadas por superfaturamento voltam a ganhar licitação e fazer obras no estado. A cidade virou uma cidade de muro baixo, parece que não tem mais fiscalização. Aquilo que denunciamos com materialidade, com conteúdo, simplesmente não leva em consideração. Quem perde é o povo, né, que não tem serviços, quem perde é a sociedade, porque contribui através dos impostos para o Estado e não tem de volta aquilo que deveria ter. E estamos vendo os filmes repetitivos, né? Corrupção 1, corrupção 2, corrupção 3. É lamentável, triste, mas essa é a realidade. A empresa denunciada por superfaturamento de ar-condicionados e outros serviços no João Lúcio ganha de novo a licitação. A publicação no Diário Oficial do contrato foi no dia 9 de junho, mesma data em que o governo do Amazonas anunciou a reforma do local no valor de 5,7 milhões de reais. Com base nisso, questionamos a CEINFRA, Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus, a ordenadora do serviço. Mas até o fechamento da reportagem, não tivemos respostas. Hector Silva, para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 29 minutos. Vamos para Brasília conversar com o nosso correspondente, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Carlos Eduardo, boa noite. Espero que vocês estejam melhores. Família inteira com Covid aí, convalescendo. Saúde para vocês. Cadu, a gente já começa falando de eleições 2022 ou de uma possível reeleição, porque o presidente Jair Bolsonaro anunciou num evento que ele não leva jeito para ser presidente. Cadu, como é que foi isso? Onde é que foi essa declaração, Cadu? Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Karime, muito obrigado, viu? Estamos melhores, estamos caminhando para sair dessa doença. Hoje a voz está melhor, bem melhor, com certeza. Sim, tá Eu sim. vou falar com mais força. E aí o restante, aí o filhote e a esposa também já estão melhorando cada vez mais. Karime, Bolsonaro deu essa declaração hoje em um discurso dele no 5º Fórum de Investimentos Brasil, lá em São Paulo. Ele falava para empresários e para investidores. E mais uma vez, Bolsonaro fez uso do sincericídio, ou seja, falando que vinha à cabeça, né? Primeiro, ele afirmou que não leva jeito para ser presidente da República. Ele leva jeito sim para ser militar, mas que entrou na política por acaso.
Mas espera aí, Karime, isso daí não é um atestado de incompetência, digamos assim. Ele quis dizer que estava ali como militar e deputado federal quando atendeu ao chamado dos apoiadores para ser presidente da República, que é uma missão bem maior. Pelo menos essa é a minha interpretação, viu? E ainda nesse discurso, Karime, ele renovou os ataques ao sistema eleitoral, só que dessa vez direcionou o canhão dele para o ministro Edson Fachin, que por enquanto é o presidente do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Vamos ouvir o que disse Jair Bolsonaro. É justo, meus senhores, o ministro Fachin, o que tirou o Lula da cadeia, está à frente do processo eleitoral? É justo ele se reunir há 10 dias com 70 embaixadores? Temos uns 15 aqui. É justo o ministro Fachin reunir com 70 embaixadores e falar para ele de forma indireta que eu estou solapando a democracia no Brasil. E quando aparecer o retrato do final da apuração no primeiro turno, peçam que seus respectivos chefes de Estado reconheçam imediatamente o resultado das eleições. O cara não sai na rua nem para tomar uma pinga no botequim. E a pesquisa, o Datafolha, é que vai validar o nome de quem vai ser votado. Eu sou no tempo que ganhava a eleição que tinha voto dentro da urna e não um amigo contando na sala cofre. Você está ouvindo 18 horas. A gente acompanhou a fala do presidente Jair Bolsonaro a respeito das eleições, né? A respeito das urnas, do voto de papel, né, Cadu? Karime, eu ia chamar a atenção para o seguinte, essa fala do presidente Bolsonaro, do presidente da República, Jair Bolsonaro, não foi para os seus apoiadores em frente ao Palácio do Alvorada, onde ele costuma fazer. Foi um discurso para empresários e investidores. Ou seja, ele não falou nada sobre expectativas de mercado, não falou nada sobre perspectivas da economia, ele falou sobre questões ideológicas, esse pensamento, o sincericídio que eu acabei de dizer. Karime, nesse discurso tem uma provocação aí ao ex-presidente Lula, né? Bolsonaro vem reclamando nos bastidores que Lula só está na frente nas pesquisas porque ele não aparece, porque não bota a cara na rua. Por isso que ele disse, abre aspas, não sai nem para tomar uma cachaçinha no botequim, fecha aspas. E outra, Karime, Bolsonaro vem trabalhando, já tem algum tempo, para tentar desgastar a imagem de Lula no mercado, tentando mostrar que ele não é o candidato que vai atender aos interesses das grandes empresas e dos investidores. É uma batalha, Bolsonaro Paulo Guedes versus Lula Geraldo Alckmin. E daqui a pouco, Karime, vai ter sessão no TSE para eleger o ministro Alexandre de Moraes, presidente da mais alta corte eleitoral do país. Só que Moraes só assume um cargo em agosto, ou seja, aí ele pira, né? Aí Bolsonaro pira de vez, porque em agosto a coisa tende a piorar cada vez mais. Agora falando dele, Karime, de Sérgio Moro. Depois que a Justiça Eleitoral indeferiu na semana passada o pedido dele de mudança de domicílio eleitoral para São Paulo, ele agora tenta se manter na disputa eleitoral, só que no estado do Paraná, que é o reduto dele. Moro fez uma coletiva de imprensa hoje, ainda bem que eu não fui, na qual ele disse pouca coisa, apenas que agora vai contar com os paranaenses numa possível disputa à Câmara dos Deputados ou ao Senado, que ainda não está definido pelo partido. Ou seja, Karime, Moro está perdido, vendido, mal pago, sem conseguir se manter firme no cenário político. A esposa dele, a Rosângela Moro, já se filiou ao partido União Brasil e é cotada para ser o plano B. Caso o projeto Sérgio Moro afunde de vez, Rosângela é que vai entrar no game para salvar o marido ou a reputação dele. Karime, Carlão. Ei, Cadu, olha só, vamos falar um pouquinho de Zona Franca de Manaus. O Supremo Tribunal Federal formou maioria para derrubar vetos sobre isenção de imposto de importação e de IPI sobre importação de petróleo e derivados. Cadu, explica pra gente aí o que isso afeta, o que isso impacta nós aqui na Zona Franca de Manaus.
Isso mesmo, Carlão. É mais uma vitória da Zona Franca de Manaus, que vem se recuperando dos ataques proferidos pelo presidente Jair Bolsonaro. No fim do ano passado, ele vetou a lei que garantia a isenção de imposto de importação e do imposto sobre produtos industrializados, que é o IPI, na importação de petróleo e de derivados por empresas instaladas no polo industrial de Manaus. A decisão prejudicou dezenas de empresas da Zona Franca, que cogitaram inclusive sair de Manaus para outras cidades mais próximas dos grandes centros, o que geraria demissão em massa em Manaus e no interior do estado. A pedido do partido Solidariedade, o STF começou a julgar a constitucionalidade desse veto presidencial. O placar de maioria em favor da Zona Franca foi assegurado ontem à noite com placar de 7-4. O julgamento encerra na semana que vem, no dia 20 desse mês. Ou seja, Carlão, as indústrias da Zona Franca de Manaus conseguiram reverter essa perda e retomar o incentivo fiscal sobre a importação de petróleo e derivados. Até porque a importação de combustíveis é necessária para a produção de bens manufaturados, para o funcionamento dos equipamentos de produção. Então, por razões de otimização de custos, principalmente, a decisão do STF é muito importante para as empresas da Zona Franca de Manaus. Carlão e Karime. Cadu, para finalizar, a Câmara vota hoje o projeto que fixa o ICMS dos combustíveis em 17%. Conta pra gente como é que tá esse embate, Cadu. Karime, o Congresso Nacional segue trabalhando e com pressa pela aprovação do projeto de lei complementar que fixa em 17% o ICMS sobre combustíveis, energia elétrica, telecomunicações e transporte público. Essa proposta tem acordo com parte dos governadores, viu, que, claro, ficaram contra a parede. Afinal, eles não podem manter a arrecadação em alta em um momento de crise no país. O governo estuda uma compensação por meio de descontos em parcelas de dívidas refinanciadas com a União. Ou seja, tem muito estado devendo bastante para o governo federal. Então, o governo federal estuda uma medida, estuda essas dívidas com meio de compensar os estados. Os estados ficam isentos aí de pagar parte dessas dívidas até o dia 31 de dezembro desse ano. Ontem à noite, o Senado aprovou o projeto e, como houve mudanças ao texto principal aprovado pela Câmara, a proposta retorna à casa iniciadora, onde vai ser apreciado novamente, e é o que está acontecendo nesse momento. Mas o acordo é votar e aprovar o mais rápido possível. Pelo menos essa é a postura do presidente da Câmara, Arthur Lira. Ontem, Karime, também foi aprovada a PEC dos biocombustíveis, a PEC 18, que garante competitividade ao etanol, em meio à redução de impostos da gasolina e do diesel. Para evitar que o etanol continue sendo, para assegurar que o etanol continue sendo um combustível atraente, como sempre foi, foram criados mecanismos aí de incentivos fiscais. Ou seja, tem dois projetos importantes que podem gerar impacto efetivo no preço da gasolina e do etanol, Karime. Na gasolina, a expectativa é de que o preço possa cair entre 70 centavos e R$1 por litro, variando o estado, porque o limite do ICMS será de 17%, ou seja, vai ter estado tributando menos, inclusive. Então, é possível que o projeto seja aprovado hoje e siga para a sanção presidencial. Mas aí tem aquela variável importantíssima, que é a influência do mercado internacional sobre o preço dos combustíveis, que é uma política da Petrobras. Se a guerra na Ucrânia continuar agravando a produção de combustíveis e afetando a inflação mundial, é possível que o efeito dessas medidas que estão tentando ser implementadas pelo governo ainda sejam pequenos. Então vamos aguardar e acompanhar o desfecho, porque com certeza esse projeto vai ser aprovado. Agora vamos aguardar a efetividade, a aplicabilidade, como isso vai render no nosso bolso. Já ajudaria, né? Vocês, Karime e Carlão. A redução, né, do preço. Obrigada, Cadu. Obrigada pelas informações. Boa noite, saúde. Valeu, Cadu. Valeu, gente. Um abração. Tchau, tchau. Até amanhã. 6 horas e 40 minutos. 18 horas.
14 de junho é o Dia Mundial do Doador de Sangue e, segundo o balanço da Fundação Hemoan, o Amazonas está com uma queda de 30% no estoque. Isso é motivo de preocupação, já que a Fundação atende a 39 unidades hospitalares em Manaus e 45 cidades do interior, Karime. Pois é, Carlão, um total de 560 mil pessoas estão cadastradas no banco de doadores da Fundação. Esse número parece alto, mas não é o suficiente para abastecer o banco. Então, para ser um doador, aí a campanha Hemoan pede para as pessoas serem novos doadores ou quem é doador ir doar sangue. Bom, para ser doador basta estar com boa saúde, ter entre 18 e 69 anos e pesar mais de 50 quilos. O ponto de coleta fica na sede do Hemoan, na Avenida Constantino Neri, no bairro Chapada, de segunda a sábado, das 7 da manhã até as 6 da tarde. Mix. Agora são 6 horas e 41 minutos, você no melhor Mix do Brasil, programa 18 horas, a notícia, o destaque desta terça-feira, você confere, nós estamos com você até às 7 da noite. Daqui a pouquinho, olha só, o deputado Ricardo Nicolau, que é presidente da Comissão de Assuntos Econômicos da Assembleia Legislativa do Amazonas, denuncia que o governo do Amazonas não tem controle eficiente dos gastos públicos. Esse é o nosso assunto em instantes. 18 horas. E agora, quando são 6 horas e 41 minutos, vamos à previsão do tempo, hein? Tempo e temperatura para esta noite de terça e madrugada de quarta, Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, a previsão é de pancadas de chuva durante a noite e a madrugada. A mínima prevista é de 22 graus, a máxima não deve passar dos 30 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 61% e 100%. Mix. Avenida Eduardo Ribeiro, hein? Lá no centro de Manaus, já foi parcialmente tomada pela água. Com o Rio Negro em situação de transbordamento, as águas começaram a entrar pela tubulação e invadir o trecho entre o relógio municipal até a alfândega ali, Karime. Exato. O Rio Negro atingiu hoje, terça-feira, a marca de 29 metros e 68 centímetros. Os comerciantes das áreas afetadas, aí a população, os motoristas que trafegam no centro já se sentem prejudicados, como explica a repórter Nathalie Moraes. Nesta terça-feira, as águas do Rio Negro começaram a invadir a pista da Avenida Eduardo Ribeiro, nas proximidades do Porto de Manaus. A enchente deste ano já é a quinta maior da história, desde que o Rio Negro começou a ser monitorado no ano de 1902. Nesta terça-feira, o Rio Negro atingiu a marca de 29,68 metros. Sem a construção de pontes para melhorar a mobilidade de pedestres que transitam pelo local, os comerciantes improvisaram com pedaços de madeira para não perder a clientela, como explica o vendedor Vanderlei Vasconcelos. Já me dá um jeito também de trabalhar, né? O negócio ficou difícil. Somente aqui na Eduardo Ribeiro, daqui mais um dia o pessoal vai deixar de transitar aqui, os carros já estão passando no outra rua, né? Aí o movimento cai. Por causa da interdição das ruas com a subida das águas, cerca de 24 mil pessoas em 15 bairros sofrem com a cheia do Rio Negro, aqui na capital. Muitos moradores são obrigados a abandonar suas casas, mas alguns resistem em deixar tudo para trás nas casas invadidas pela água. A presença dos bichos é constante. A rotina dos lojistas no centro da capital é diretamente prejudicada, pois além das dificuldades para realizar as tarefas simples, como entrar e sair das lojas por conta da falta de pontes, há o medo da contaminação pela água insalubre. 46 municípios do Amazonas estão em situação de emergência por conta da cheia dos rios e outras 13 cidades estão em situação de alerta. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha só, o deputado estadual deputado, Ricardo Nicolau, diz que Amazonas tem saúde financeira, mas não melhora os serviços públicos. Exato, Carlão. Segundo o deputado, que é presidente da Comissão de Assuntos Econômicos da Assembleia Legislativa do Amazonas, o governo não tem controle eficiente dos gastos públicos. E quem explica essa história e traz mais detalhes é a repórter Odiné Araújo. A
declaração do deputado Ricardo Nicolau foi durante a audiência pública da Comissão de Assuntos Econômicos da Assembleia Legislativa com a Secretaria de Fazenda do Estado para avaliar o cumprimento das metas fiscais do governo. Na reunião, a Cefaz mostrou que as receitas do Estado cresceram 12 bilhões e 300 milhões de reais entre janeiro e abril desse ano, na comparação com o igual período do ano passado. Dados apresentados pelo governo durante a audiência pública revelam que o Amazonas arrecadou 31% a mais no primeiro quadrimestre de 2022. Ou seja, de janeiro a abril foram arrecadados 9 bilhões e meio de reais em relação ao mesmo período de 2021, quando o faturamento foi de 7 bilhões e 300 milhões de reais. Para Ricardo Nicolau, isso mostra que o Estado continua tendo boa saúde financeira, mas não consegue melhorar a qualidade dos serviços públicos, deixando pacientes nas longas filas de espera por cirurgia, por exemplo. Ainda conforme o deputado, o governo do Amazonas não tem controle eficiente de gastos e deve cumprir a lei que condiciona o pagamento de fornecedores, a entrega de notas fiscais de entrada das mercadorias vendidas para os órgãos do Executivo Estadual. De acordo com Ricardo Nicolau, há um descompasso entre as receitas e a qualidade das despesas. Muito embora o Estado esteja arrecadando mais, há uma piora nos serviços públicos com a falta de investimentos que impactam o futuro das pessoas. Ou seja, o Amazonas está arrecadando bem, mas há um gasto sem planejamento e sem resultado efetivo. Odineia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora vamos falar sobre os bastidores da política local com a repórter Artemisa Gadelha. Artemisa, boa noite. Começamos o programa falando sobre o aumento dos números de assassinatos, números de crimes aqui no Amazonas. O Estado está na contramão do país, né? O país reduziu em 8% os homicídios e a gente vê aqui o Amazonas crescer em mais de 50%. E o assunto repercutiu também no meio político, não é, Artemisa? Boa noite. Sim, bastante, Karime. Boa noite para você, boa noite, Carlão, boa noite a todos que acompanham o programa 18 horas. Bom, hoje a repercussão foi referente aos dados, né, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Ou seja, houve aí o aumento que já foi divulgado no programa 18 horas, né, um aumento de assassinatos de 52% no estado do Amazonas, referente ao ano de 2020 para o ano de 2021. Falar de violência, Karime, Carlão e ouvintes, virou rotina. Né? É corriqueiro aqui no estado, né? A violência, inclusive, já explodiu já faz tempo. E nós estamos, como você disse, na contramão do país, né? Do Brasil. Enquanto o Brasil recua 8%, a gente explode aí, né? Em 52%, um colapso, né? Um terror, a gente está vivendo realmente um terror no estado do Amazonas. E a gente detecta aí a impotência, né, do governo do estado do Amazonas, do governo Wilson Lima. E vemos o poder do crime organizado. É uma total falta de controle por parte do governo do Amazonas. Bom, eu conversei hoje à tarde com o deputado Dermilson Chagas, do Partido Republicanos, e ele fala que não são só os homicídios que crescem, não, mas todo tipo de violência no estado do Amazonas. E que nós podemos estar virando aí uma possível nova Colômbia. Vamos acompanhar, então, o deputado Dermilson Chagas. Isso é muito preocupante, eu já falei isso antes, em que a situação de alguns órgãos que se omite quanto à gestão do atual governo está permitindo que o Estado crie uma situação irreversível. Olha que no Alto Solimões você já houve relatos de sequestro de crianças, de rapto de crianças, como foi feito às Farc lá na Colômbia, e isso já migra para o Amazonas. Você anda em várias comunidades, você vê de uma forma bem clara que o tráfico dominou determinadas regiões e vive tranquilamente. Isso mostra que o governo do estado ele é cúmplice, né, com esses números que aparecem altíssimos de criminalidade, principalmente de mortes violentas que vem acontecendo todos os dias. Você está ouvindo 18 horas.
Ouvimos o deputado estadual Dermilson Chagas. Bom, alguns exemplos dessa violência, eu queria lembrar alguns aqui. Lembram de junho do ano passado, quando Manaus sofreu aí uma onda de incêndios, né, uma onda de ataques na capital amazonense, né, com incêndios de viaturas e ônibus. Até uma ambulância também, né, sofreu um ataque por esse grupo de criminosos. Cenas de filme. Em janeiro desse ano, uma viatura da Polícia Civil foi metralhada, foi alvo de atiradores em frente ao Fórum Ministro Enoque Reis. Bom, um detento foi morto nessa viatura e ficaram 3 feridos. Entre esses feridos, inclusive uma policial civil. Já em maio deste ano, queria relembrar aquele caso em que a Secretaria de Segurança do Estado registrou 19 mortes violentas em um único final de semana. E na manhã desta segunda-feira, nós noticiamos ontem aqui no programa 18 horas, o ônibus da linha 457, né, que foi alvo de assaltantes que estavam armados com facas ali naquele trecho da Avenida Rodrigo Otávio, no bairro Japim, na zona sul de Manaus. E esses assaltantes, eles atacaram os passageiros e algumas pessoas se jogaram, pularam do veículo, o veículo estava em movimento. Bom, vale ressaltar ainda, Karime, Carlão e ouvintes, que o município de Iranduba, região metropolitana, tem o maior índice de violência do Brasil. E aí eu me pergunto, será que é hora de uma intervenção federal? E eu fiz essa pergunta ao deputado estadual do PSB, Serafim Correia. Vamos ouvir, então. Intervenção federal paralisaria o Brasil, porque quando há uma intervenção, ela tem implicações na tramitação de pautas no Congresso Nacional. E no ano eleitoral isso não vai acontecer. Eu, portanto, não vejo possibilidade da intervenção, mas vejo a necessidade de redobrar os esforços no sentido de diminuir a quantidade de assassinatos em nosso estado. Você está ouvindo 18 horas. Ouvimos então o deputado estadual Serafim Correia. Parece que o governo do estado do Amazonas está de braços cruzados, né? E todos esses exemplos que nós falamos durante o programa 18 horas de hoje mostra aí a onda crescente de violência no estado do Amazonas. E não adianta, né, o estado dizer que tem o controle da segurança quando não tem. Karime, Carlão. E Artemisa, hoje a Câmara Municipal de Manaus, ela autorizou aí a prefeitura a realizar aquele empréstimo de 100 milhões de reais. 3 vereadores, inclusive, votaram contra. Quais são os parlamentares, os detalhes aí dessa ação, Artemisa? Carlão, tá fácil de acertar, né? Pelo menos 2. Eu acho que todo mundo, quem tem acompanhado o programa 18 horas, acho que tá facinho de acertar. São 2 vereadores de oposição, Amon Mandel, do Cidadania, e Rodrigo Guedes, do Partido Republicanos. A gente vem acompanhando esse assunto e sabemos que os 2 são contra, né, o empréstimo de 100 milhões de reais pela prefeitura, esse empréstimo que será pela Caixa Econômica Federal. E por quê? Já falamos aqui também. Primeiro, porque a prefeitura já fez um empréstimo de 400 milhões de reais ano passado, pelo Banco do Brasil. E, além disso, o empréstimo desse ano de 100 milhões, segundo os vereadores, é um projeto muito abrangente, né? Engloba aí a área de infraestrutura, saúde, cultura, enfim, diversas áreas. Os recursos do ano passado, desse que eu acabei de falar, de 400 milhões de reais, esses recursos ainda não foram aplicados. A prefeitura pelo menos não informou até agora. Mas existe sim um projeto, nós falamos na última sexta-feira, comentamos aqui, que é um projeto de transformação da cidade de Manaus, que engloba aí moradias, parques, enfim, malha viária, viadutos. Eu conversei com o vereador Wallace Oliveira, do PROS, sobre a aprovação de hoje. Ele disse que considera justificada essa aprovação, que é plausível sim, e que os recursos serão usados nas áreas que eu falei anteriormente aqui. O terceiro vereador que votou contra foi o vereador Raif Matos, do DC. Ele declarou que a prefeitura teve um orçamento aprovado de mais de 7 bilhões de reais e que não precisaria obter empréstimo neste momento. Vamos ouvir então o vereador Raif Matos. Eu gostaria de encaminhar o meu voto contrário, presidente, a esse projeto do Executivo, porque eu já
acredito que o orçamento da prefeitura, que está acima dos 7 bilhões de reais, já seja o suficiente para justamente promover melhorias para a cidade, né? Então, na minha opinião, não cabe nesse momento o Executivo Municipal fazer empréstimos para fazer melhorias na cidade. Eu creio que o orçamento e a prefeitura precisa ter a habilidade de gerir o valor que já está aí em suas mãos, inclusive foi aprovado por nós vereadores. Eu digo, presidente, eu voto no caminho contrário. Você está ouvindo 18 horas. Bom, então, o terceiro vereador que votou contra, então, né, a aprovação desse empréstimo, o vereador Raif Matos. Já o articulista político Braia Douzani, ele bate na mesma tecla dos vereadores Amon Mandel e Rodrigo Guedes. Ele fala sobre o planejamento da prefeitura em relação a esse recurso e também a questão do equilíbrio, né, desses recursos, desses empréstimos. Vamos acompanhar então o articulista político Braia Douzani. O primeiro ponto que eu destaco é a falta de rigor técnico e de transparência da Prefeitura de Manaus. Não se tem um projeto claro. Esse recurso ele vai ser utilizado nos projetos XYZ. Não se tem. O que se tem são conjecturas, são possibilidades, né? Que possivelmente vai acontecer, porque ninguém aqui é profeta. Né? Por outro lado, nós temos a Câmara Municipal de Manaus, que se não existisse, me parece que não faria muita diferença, porque não fiscaliza, não pergunta, não critica, não cobra. Então por que nós pagamos os vereadores de Manaus se eles não fazem o seu trabalho? Se a prefeitura estivesse buscando recursos na União, ela teria que apontar: esse recurso é para o projeto XYZ. Como se trata de empréstimo, me parece que ninguém está preocupado com isso. Isso tudo numa cidade onde tem mais de 7 bilhões de orçamento. Você está ouvindo 18 horas. Ouvimos então o articulista político Braia Douzani e, enfim, o projeto segue agora para ser sancionado pelo prefeito de Manaus, Davi Almeida. Karime Carlão. Obrigada pelas informações, Artemisa Gadelha. Boa noite, bom trabalho. 18 horas. Então, e agora nós vamos conferir a previsão do tempo em tempo e temperatura para amanhã, quarta-feira, com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, a previsão amanhã é de sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora. A mínima prevista é de 22 graus, a máxima não deve passar dos 29 graus. As chances de chuva são de 80% e a umidade relativa do ar fica entre 51% e 98%. Economia. Indicadores econômicos de hoje. O dólar emendou a 7ª alta consecutiva e voltou à casa dos R$5. Fechou em alta de 0,38%, cotado a R$5,13. O euro fechou positivo em 0,39%, cotado a R$5,34. O Bitcoin fechou com menos 5,53% aos R$113.805, Karime. E o Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira, fechou em queda, com menos 0,52% aos R$102.063. Bom, 63 pontos, perdão, 102.063 pontos. E os mercados seguem abalados pelos dados recentes da inflação dos Estados Unidos, que atingiu 8,6% nos 12 meses encerrados em maio. Foi o maior índice dos últimos 40 anos. Os investidores também aguardam as reuniões dos bancos centrais do Brasil e dos Estados Unidos ainda esta semana para definir os juros. Agora 6 horas e 58 minutos. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. A falta de segurança pública e o aumento no número de crimes violentos levou o Amazonas a ser notícia nacional novamente hoje. O Globo News lembrou nesta terça-feira, na cobertura do desaparecimento do indigenista Bruno Araújo e do jornalista Dom Phillips, que o Estado teve aumento na taxa de homicídios. Informou que entre 2020 e 2021, na gestão do governador Wilson Lima, houve um aumento de 54% no número de assassinatos, de acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. De acordo com Samira Bueno, diretora do Fórum, os estados da Amazônia Legal vivem um desequilíbrio em decorrência da fragilização
das instituições de fiscalização e de política. E os dados da própria Secretaria de Segurança Pública do Amazonas mostram que não há luz no fim do túnel com a atual política de segurança no estado. Os números dos crimes violentos continuam crescentes também em 2022, mesmo com o governo gastando mais e mais, muito mais, e sem obter resultados no combate ao crime. 18 horas. 7 em ponto, Karime Leão finalizando mais uma edição do 18 horas. Boa noite. Boa noite, um beijo e até amanhã. Continue bem, continue em 100,7. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.